Saiu agora e quase eu saí de costas quando eu fiquei sabendo. Torcedor do Corinthians, o que eu tenho para te contar hoje é daquelas notícias que mexem com o coração do fiel. Estamos às vésperas de um jogo decisivo, com muita coisa acontecendo nos bastidores, problemas que precisam ser resolvidos dentro de campo. Revelações de jogadores importantes e até confusões em negociações que poderiam render um bom dinheiro ao Timão. É informação quente de bastidor, que você só vai entender por completo se ficar comigo até o final. Então já vou direto. Se você é um torcedor fiel mesmo, já se inscreve no canal, deixa seu like e assiste até o fim, porque no final eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. E a primeira coisa que chama a atenção é o alerta que Maicon mandou internamente e que já caiu como recado para Dorival Júnior e todo o elenco. O volante foi bem claro. O Corinthians precisa resolver o problema defensivo se quiser avançar para a semifinal da Copa do Brasil. A pausa da data FIFA tem sido essencial para ajustes, mas a preocupação é real. Desde a volta do Mundial, o Timão levou 13 gols em apenas 10 rodadas do Brasileirão. Isso é muita coisa para um time que sonha com títulos. Maicon não quis passar pano e abriu o jogo, dizendo que o time precisa focar em não tomar gols, que a evolução defensiva começa desde os atacantes até a última linha, e que essa concentração será fundamental no jogo de volta contra o Atlético PR. Vale lembrar que o Corinthians venceu o jogo de ida fora de casa, mas o próprio Maicon tratou de jogar um balde de água fria em quem acha que está tudo resolvido. Ele disse que a eliminatória está aberta, que o time precisa manter a seriedade e que, apesar da vitória, ainda há muito trabalho pela frente. Em entrevista, reforçou que a data FIFA veio em boa hora, que é o momento ideal para consertar os erros e chegar com força total tanto para a Copa do Brasil quanto para a sequência do Brasileirão. E nessa preparação, uma boa notícia, Yuri Alberto surpreendeu na recuperação e deve ser o reforço caseiro do Timão para esse jogo decisivo. Mas os bastidores não param por aí. Enquanto Dorival Júnior e os jogadores trabalham forte dentro de campo, fora dele o Corinthians se viu envolvido em uma confusão sobre os direitos de Murilo, zagueiro revelado no clube e hoje no Nottingham Forest. Surgiu a informação de que Evangelos Marinakis, dono do clube inglês, queria comprar os 10% dos direitos do atleta que ainda pertenciam ao Timão. Isso gerou expectativa de grana entrando nos cofres alvinegros. Mas a realidade não é bem essa. O que o Corinthians tem direito, na verdade, não são 10% dos direitos econômicos de Murilo, e sim 10% sobre o lucro de uma venda futura. Ou seja, se o Nottingham Forest vender o zagueiro por um valor maior do que pagou, o Timão fica com uma parte da diferença. Isso muda bastante a situação, porque não se trata de 10% sobre o valor total da negociação, mas apenas sobre o excedente. E quem explicou isso foi o próprio clube em nota oficial, ainda na gestão de Duílio Monteiro Alves, quando vendeu 70% do jogador, ficando com apenas essa pequena fatia de mais-valia. É uma situação que lembra outras já vividas pelo Corinthians recentemente, como nas vendas de Pedrinho para o Zenit e de Robert Renan, em que as porcentagens não renderam lucro real para o clube. Mais uma vez, o torcedor vê como essas negociações antigas ainda pesam no presente, limitando as possibilidades de reforço e travando a tão necessária saúde financeira. Enquanto isso, dentro do elenco, outro nome importante resolveu abrir o jogo sobre um problema que também afetou bastante o time nesta temporada: Rodrigo Garro. O meia, peça fundamental no esquema de Dorival, passou por um período complicado com lesões e explicou o motivo em entrevista. Ele contou que o excesso de jogos foi o principal fator para sua lesão. Só em 2024, Garro atuou em 62 partidas, praticamente o dobro do que estava acostumado na Argentina, e quase sempre jogando os 90 minutos. Ele mesmo admitiu que em determinado momento estava exausto, mas preferiu não falar e seguir em campo. O resultado foi queda de rendimento e depois a lesão. Agora já recuperado, Garro destacou o trabalho do departamento médico do Corinthians, agradeceu pelo apoio e disse que o tratamento foi eficaz. Hoje ele está de volta, pronto para ser decisivo na reta final, e pode ser a peça-chave no meio-campo junto com outros nomes que também estão retornando. A expectativa é que o trio Memphis, Garro e Yuri Alberto esteja disponível para o jogo contra o Atlético. Se isso acontecer, Dorival Júnior terá à disposição praticamente todo o seu poder de fogo ofensivo. E é nesse ponto que a história se conecta. Enquanto Maicon pede foco defensivo, Garro recupera a condição física e Yuri Alberto volta antes do esperado. O Corinthians se prepara para talvez o jogo mais importante da temporada até agora. É a chance de avançar à semifinal da Copa do Brasil, competição que pode salvar o ano e dar uma nova cara ao trabalho de Dorival.
Ao mesmo tempo, os problemas financeiros e os resquícios de negociações mal explicadas, como a de Murilo, mostram que o clube ainda luta fora de campo para não se perder nos bastidores. Esse é o Corinthians de 2025, entre a emoção da arquibancada, as dificuldades dentro de campo e as polêmicas fora dele. É o clube que, mesmo com tantas incertezas, continua a carregar a paixão de milhões e a esperança de sempre brigar por títulos. Agora, torcedor, é com você. O que você acha que o Timão precisa priorizar nesse momento? A defesa, como alerta Maicon. O ataque, com o retorno de Yuri e a força de Garro? E sobre o caso de Murilo, você acha que o Corinthians errou lá atrás e agora está pagando o preço? Deixa sua opinião nos comentários, porque aqui a sua voz faz diferença. Quero saber o que o torcedor fiel pensa dessa situação toda, porque o Corinthians é muito mais do que o que acontece em campo. É a união dessa torcida apaixonada que sempre empurra o time pra frente. Torcedor fiel, segura aí porque a novela em torno do nosso goleiro Hugo Souza ganhou mais um capítulo polêmico. Você lembra muito bem do que aconteceu lá na Arena da Baixada, no jogo de ida contra o Atlético PR. Vitória do Corinthians, gol de Guinegão. Mas também a cena lamentável da agressão sofrida pelo nosso camisa 1. Pois é, agora o torcedor identificado, que chegou a ser preso e depois liberado, resolveu se pronunciar publicamente. Em um vídeo divulgado pelo DEMAF, a Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos do Paraná, o rapaz pediu desculpas, mas não para quem realmente merecia. Hugo Souza. Isso mesmo. Ele se dirigiu apenas à torcida organizada do Atlético, alegando que o ato foi resultado do excesso de bebida. Disse textualmente: peço desculpas à torcida organizada, não foi por intenção, não. Foi a bebida mesmo. Desculpa aí. Ou seja, nada de um pedido de desculpas ao goleiro do Corinthians, que vem sendo um dos grandes destaques da temporada e que, inclusive, estava representando o Timão em uma partida decisiva da Copa do Brasil. Agora, esse mesmo torcedor terá que se apresentar ao Ministério Público no dia 5 de novembro para responder pelo caso. Enquanto isso, dentro de campo, a história é outra. O Corinthians segue com foco total no duelo de volta contra o Atlético, que acontece dia 10 de setembro, na Neoquímica Arena, às 21h30. Lembrando, basta um empate para o Timão garantir vaga na semifinal. E a expectativa só aumenta porque Yuri Alberto pode estar de volta justamente nesse jogo para reforçar o ataque. E tem mais. Hugo Souza, mesmo depois de tudo isso, segue firme, representando o Corinthians até fora do país. Convocado por Carlo Ancelotti, ele está à disposição da seleção brasileira no confronto contra o Chile pela data FIFA. Mesmo começando no banco, é um reconhecimento enorme do trabalho que ele vem fazendo com a nossa camisa. Agora eu quero saber de você, torcedor. O que você achou desse pedido de desculpas meia-boca do agressor? Você acha que Hugo Souza deveria se pronunciar sobre o assunto ou é melhor deixar isso para a justiça? Comenta aí embaixo a sua opinião, porque ela é muito importante para fortalecer essa nossa corrente corintiana.